Abra sua Bíblia, livro de Gálatas, carta, na verdade, apóstolo às igrejas da Galácia, capítulo 3. O tema da nossa meditação é: Jesus se fez maldição. E o nosso texto básico desta noite, Gálatas, capítulo 13, os versículos 11 a 14. Gálatas 13, de 11 a 14. Todos acharam? A maioria, pelo menos. Assim está escrito. É claro que ninguém é aceito por Deus por meio da lei, pois as Escrituras dizem: revelar aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Mas a lei não tem nada a ver com a fé, pelo contrário, como dizem as Escrituras, revelar aquele que fizer o que a lei manda. Porém, Cristo, tornando-se maldição por nós, nos livrou da maldição imposta pela lei. Como dizem as Escrituras: maldito todo aquele que for pendurado numa cruz. Cristo fez isso para que a bênção que Deus prometeu a Abraão seja dada por meio de Cristo Jesus aos não-judeus, e para que todos nós recebamos por meio da fé o Espírito que Deus prometeu. Uma das verdades mais difíceis para qualquer ser humano aceitar é o fato de que todos somos malditos por causa do pecado. Ninguém quer ser chamado maldito, ou seja, aquele ou aquilo que está amaldiçoado, que está condenado. Algo desagradável e mal. Entretanto, ainda há muitas pessoas vivendo debaixo de maldição. A maldição é entendida no senso comum como um poder sobrenatural que traz algum dano à pessoa amaldiçoada. É caracterizada pela adversidade que traz, sendo geralmente usada para expressar o azar ou algo ruim na vida de uma pessoa. Então, quando algo de ruim acontece a uma pessoa, geralmente se diz que ela está amaldiçoada. Antigamente, esta ideia era utilizada no conceito de feitiço ou de encantamento. Então se dizia: tal pessoa está enfeitiçada. Ou, ainda no tempo mais remoto, se dizia: tal pessoa está encantada, está sob encantamento. Isso era maldição. Algumas pessoas acreditam que uma maldição pode até matar, e que uma maldição não pode ser revogada até que um poder espiritual superior intervenha, trazendo libertação. Então, o entendimento de senso comum é que existem algumas pessoas que, por alguma razão ou por intentos malignos de outras pessoas, estão sob maldição, sob feitiço, mas que existiriam outras pessoas, em termos gerais, que não vivem sob maldição. Mas quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, o que nós descobrimos é que todos estão debaixo de maldição. Todo ser humano está debaixo de maldição. De fato, a Bíblia declara que Jesus se fez maldição, embora jamais tenha sido mal, desagradável ou condenado. Segundo Hebreus capítulo 4, versículo 15, Jesus se fez maldição, embora jamais tenha experimentado pecado.
E a questão nesta noite é entendermos por que Jesus se fez maldição. E para entendermos isso, precisamos admitir de pronto que todo ser humano sem Deus, todo ser humano sem Jesus está debaixo de maldição. Para escaparmos à maldição, precisamos aceitar aquilo que Jesus fez por nós. Porque Ele fez-se maldição. Primeiro, para que fôssemos resgatados da maldição do nosso pecado. É o que nos diz o versículo 13 do texto que nós lemos. Porque Cristo, tornando-se maldição por nós, vejam o que o escritor bíblico nos diz: Cristo, tornando-se maldição por nós, nos livrou da maldição imposta pela lei. O fato é que, por causa da lei, não há homem algum que escape da maldição dela. Porque homem algum conseguiu jamais cumprir toda a lei. E uma vez descumprindo um só preceito da lei, cometeu pecado. E tendo cometido o pecado, tornou-se subjugado pela maldição do pecado. E esta é a verdade espiritual que nós precisamos admitir, precisamos aceitar, precisamos ensinar, precisamos compreender, para que então o sacrifício de Jesus possa ter significado. Porque se o homem não está sob maldição, e se o salário do pecado não é a morte, vã é a morte de Jesus. Vã é toda a intenção de Deus de resgatar o homem de debaixo do pecado. A morte de Jesus só tem significado porque ela se torna uma morte substitutiva para o preço exigido pelo pecado para todos aqueles que cometeram. A condenação do pecado começa separando a pessoa de Deus e termina levando-o ao tormento eterno preparado para o diabo e seus seguidores, conforme registra o Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 41. E no caminho da maldição do pecado, ele promove danos profundos no coração e na alma, que só Jesus pode curar. Amados irmãos, todo e qualquer ser humano que tenha cometido o pecado, que viva sob a maldição do pecado, é incurável, a não ser pelo sangue precioso de Jesus vertido na cruz do Calvário. Esse sim pode livrar o homem da maldição do pecado. Ao ser morto na cruz, Jesus se fez maldição porque a cruz era a exigência do pagamento de dívida gerada pelo pecado. À época de Jesus, a morte de cruz era a morte destinada àqueles considerados os piores pecadores, os condenados. E Jesus assume esta condição para que o pecado da humanidade fosse pago de uma vez para sempre na morte de Jesus. Assim, Jesus assumiu a dívida que era nossa e deu a sua vida em pagamento pela vida de todos aqueles que o aceitassem como Senhor e Redentor. Jesus se fez maldição para nos resgatar da maldição do nosso próprio pecado. Todo homem, toda mulher, todo jovem, todo adolescente, toda criança que não se reconhece pecador e que não se reconhece sob maldição, não é capaz de entender o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Portanto, também não é capaz de aceitá-lo. Portanto, também não é
capaz de ver-se livre da maldição do pecado. Mas aceitando Jesus, reconhecendo como sacrifício substitutivo, começando pelo reconhecimento de que somos pecadores, aí sim, então, em Cristo Jesus, somos resgatados dessa maldição. Jesus se fez maldição em segundo lugar para que obtivéssemos vida, diz no versículo 11 do texto que lemos. É claro que ninguém é aceito por Deus por meio da lei, pois as Escrituras dizem: viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. A palavra de Deus declara abertamente que sem Cristo todos estão mortos por causa dos seus delitos e pecados, porque pela lei ninguém será justificado diante de Deus. A Bíblia declara também que o pagamento exigido pelo pecado é a morte, pois segundo a lei mosaica, sem sangue não há remissão para os pecados, conforme nos diz o escritor aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 22. É interessante notar, amados irmãos, que quando Deus estabelece um pacto com o povo de Israel para que houvesse expiação do pecado, Deus estabelece que na maioria dos pecados cometidos seria necessário uma oferenda de sangue. E às vezes nós, em nossa cultura, temos uma certa dificuldade de entender isso. Algumas pessoas até se ressentem de ver um frango escalpelado, por exemplo, ou destroncado, ou tendo seu pescoço cortado, sangrando, por exemplo, quando se vai preparar um frango à cabidela, um olho pardo. Sangue tem para nós uma certa conotação aversiva, mas o sangue sempre foi compreendido pelos judeus como o centro da vida, como a essência da vida. Por isso o sangue era necessário para a expiação do pecado, porque era pela vida, a vida no sangue, que a vida morta pelo pecado poderia ser resgatada. Este é o sentido do sangue. O pecado mata, mas o sangue em que há vida devolve a qualidade de ser vivente àquele que por causa do pecado deveria estar morto. De modo que então era necessário que constantemente houvesse sacrifícios expiatórios para que houvesse vida. Mas em Cristo Jesus, Deus estabelece a substituição desses sacrifícios de uma vez para sempre, tendo o sangue de Jesus agora a vida plena para ser concedida àqueles que nele crescem, porque aqueles que estavam mortos em seus delitos e pecados, agora no sangue de Jesus Cristo são vivificados, trazidos à vida para a abundância do projeto de Deus. Então, por melhor que seja a vida que desfrutemos, sem Jesus, ela não passa de uma neblina, de um mero sopro de vento, que logo se esvai e fica sem significado, aguardando depois disso o juízo, cujo veredicto já está promulgado. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Mateus capítulo 16, versículo 16. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Palavras de Jesus registradas pelo evangelista João, capítulo 3, versículo 18. Portanto, amados irmãos, a verdade que Jesus nos tem ensinado e ensinou aos seus discípulos é que só é possível vida nele. Só é possível encontrar o projeto de vida eterna estabelecido por Deus no sacrifício e no sangue dele. Mas quem não crê já está com o veredicto dado, está condenado. Entretanto,
para aqueles que aceitaram a substituição feita por Jesus no sacrifício da cruz, retirando a maldição do pecado, o veredicto também já está dado. E o veredicto é: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Capítulo 25 de Mateus, versículo 34. Palavras também de Jesus. Qual veredicto você gostaria de ouvir da parte de Jesus? Da condenação ou da redenção? Do tormento eterno ou da vida eterna? A escolha é sua, porque Jesus se fez maldição para que você e eu pudéssemos obter vida. Em terceiro lugar, Jesus se fez maldição para que experimentássemos o poder de Deus. Diz no versículo 14: Cristo fez isso para que a bênção que Deus prometeu a Abraão seja dada por meio de Cristo Jesus aos não-judeus, e para que todos nós recebamos por meio da fé o Espírito que Deus prometeu. Ainda que a cruz tenha sido um lugar de condenação do nosso pecado, também é na cruz que o poder de Deus se revela misericordioso para conosco, dando-nos a garantia da redenção eterna. É por isso que devemos fazer cor com o apóstolo Paulo quando diz: porque eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Ou conforme algumas outras versões, até aquele dia. Que dia? O dia do juízo. Amados irmãos, nós podemos, na cruz de Jesus, receber o poder de Deus, o poder do seu Espírito, que nos mantém, que nos sustém, que nos guarda e que guarda o nosso tesouro, que guarda a promessa de Deus e que nos dá a condição de chegar naquele tempo de juízo sem nos desviarmos da vontade de Deus, nem para a direita, nem para a esquerda. É o Espírito de Deus que nos foi dado, que nos capacita a viver assim, a andar assim. Nenhuma pessoa, sem receber esse poder de Deus, conseguirá chegar ao dia final, guardando a vontade do Senhor. Nós fazemos maldição em nosso lugar. Jesus cumpriu a exigência da lei e com isso nos libertou para experimentar o poder restaurador de Deus, que nos livra da condenação e nos garante livre acesso à eternidade. Assim, Jesus venceu a morte, ressuscitou, demonstrando que tem poder e autoridade para trazer diante de si todos os que já morreram e os que estiverem vivos naquele dia, transformá-los para levá-los à glória eterna. Promessa e herança para aqueles que nele creem. Todo ser vivente, diz a palavra de Deus em Apocalipse 20, será trazido, grande e pequeno, diante do altar do Senhor. E é naquele dia, quando todos haverão de prestar contas daquilo que fizeram, mas principalmente das oportunidades que receberam de Deus para aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Aqueles que estiverem experimentando o poder de Deus em suas vidas terrenas terão o privilégio de desfrutar da eternidade ao lado do Pai Celestial. Sabendo disso, eu pergunto a você: por que correr debaixo de maldição, se Jesus já se fez maldição por você? Por que viver uma vida
aquém daquela que Deus quer oferecer a você. Porque desprezar o poder que Deus tem disponibilizado para aqueles que o recebem em sua vida. Deus está te dando hoje a oportunidade de aceitar o sacrifício de Jesus na cruz em seu lugar. Ele está te dando hoje a escolha entre a bênção da salvação e a maldição do pecado. Por isso, tome hoje a sua decisão. Entregue sua vida a Jesus. Receba a bênção do perdão e da reconciliação com Deus. Porque muitas outras bênçãos virão decorrentes da bênção da salvação em Cristo Jesus. O desafio dessa noite da palavra do Senhor para o seu coração é para que você entenda o amor de Deus na cruz do Calvário e receba a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Que você entenda que é pecador e que pela lei, mesmo fazendo tudo certo, aparentemente certo, jamais você vai alcançar a redenção. E somente a cruz de Jesus é a única alternativa que você tem para chegar ao trono do Senhor e ser convidado para ser bendito do Senhor e receber a herança da vida. Quero convidar a igreja a fechar os seus olhos e a orar nesse instante. Enquanto a igreja ora, quero dar a oportunidade a você que está aqui nessa noite, que ainda não tomou essa decisão de receber Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, como dono da sua vida. Eu quero dar a você essa oportunidade de, nesta noite, dizer para Deus: eu quero que Jesus seja o meu Senhor. Eu reconheço que sou pecador. Eu reconheço que preciso do perdão do Senhor. Eu reconheço que a morte de Jesus na cruz era minha, mas Ele tomou o meu lugar para que eu pudesse encontrar a salvação. Há alguém nessa noite que tem entendido a palavra do Senhor, que tem entendido esse desafio de receber Jesus e quer fazer isso nessa hora? Levante uma das suas mãos. Com este sinal, Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe. Deus te abençoe lá no mundo também. Deus te abençoe. Com este sinal você está dizendo: Deus te abençoe. Eu aceito Jesus. Eu quero que Ele seja o Senhor da minha vida. Eu aceito o perdão de Deus na cruz do Calvário. E eu quero ser, de hoje em diante, filho do Senhor, filho de Deus, para receber naquele dia a herança que está reservada para aqueles que nele creem. Eu creio, Deus, que Jesus é o teu filho que morreu no meu lugar. Mas alguém nessa noite quer tomar essa decisão? Levante as suas mãos. Eu não vou insistir. Você agora você tem a oportunidade de tomar essa decisão hoje. Não deixe para mim. Você não sabe o que será o dia de amanhã. Você não sabe se terá essa oportunidade de novo. E se você tem entendido a mensagem do Senhor, Deus te abençoe muito. Levante a sua mão. Mas alguém nessa noite quer aceitar o Senhor Jesus